Bem-vindos a mais um episódio de Dias do Clube com História. Recordar troféus e outras conquistas particulares dos Dragões é reviver viagens de assombrar, retocando belezas como o Teresa Herrera ou Juan Gamper. Vitórias com assento na luxuriante mistura de metais preciosos que o Futebol Clube do Porto colecionou ao longo dos anos por esse mundo fora. O Futebol Clube do Porto tem os dois mais exclusivos e elitistas veraniegos, a famosa Torre de Hércules galega e a saladeira catalã coberta a ouro, refinado produto dos mais famosos designers de Barcelona. Fama e prestígios centenários tornaram o Futebol Clube do Porto num dos clubes mais procurados para torneios de verão, cuja história começa em 1910 com a Copa dos Pirineus, que teve 5 edições antes da Primeira Grande Guerra, com jogos entre vizinhos catalães, bascos e franceses, como o Barcelona, o San Sebastián, que mais tarde daria origem à Real Sociedade, o Hispânia Futebol Clube, o Comé e Simon, o Stade de Bordeaux e o Grande R. Bordeaux. As sucessivas guerras mundiais tornaram descontinuadas as novas tentativas. Com o fim da Segunda Grande Guerra, os grandes veraniegos vieram para ficar e o Futebol Clube do Porto possui um belíssimo exemplar do mais antigo e prestigiado, o Troféu Teresa Herrera na Corunha, com história altruísta desde 1946. Em antiguidade, segue-se o Ramón Carranza, em Cádiz, desde 1956, e o Fiesta de Elche, desde 1960, onde o Futebol Clube do Porto arrecadou um pódio na estreia de José Maria Pedroto como principal treinador do clube no verão de 1966. Em mais de 2 dezenas de presenças em torneios de pré-temporada de eleição, o Futebol Clube do Porto conquistou 6 grandes torneios e acumulou 14 pódios traduzidos em excepcionais peças de catálogo, joias de coroa azul. São uma vastidão de troféus que merecem destaque pelos contornos de beleza, grandeza e história que os precede, feita de bom nome, suor e classe. Hoje, com a sobrecarga dos calendários, as grandes equipas mundiais refugiam-se numa preparação diferente, mais cuidada e seletiva, havendo pouco espaço para torneios de verão, cada vez mais ocasionais. A apetência portista para ganhar torneios, geralmente de fim de época ou verão, é grandiosa e mundialista. A Premier Cup na Tailândia, o Viareggio em Itália, o Roterdão na Holanda, o Centenário Atlanta em Itália, são alguns pontos de referência a par das fantásticas digressões estivais à moda antiga, de semanas ou mesmo meses, outros tempos. Vamos agora passar a elencar alguns desses torneios onde o Futebol Clube do Porto teve participações de relevo. Comecemos pelo Luís Otero. Em 1962 e 1964, o Futebol Clube do Porto arrecadou 2 títulos entre tubarões. O Veraniego, Troféu Luís Otero de Pontevedra, é outro dos prestigiados torneios de verão espanhóis em que o Futebol Clube do Porto deixou marcas de relevância, vencendo-o por 2 vezes. O Luís Otero foi criado para homenagear o primeiro internacional galego, Luís Otero Sanches, nascido precisamente em Pontevedra e promovido a sénior aos 16 anos em 1909. Para o Futebol Clube do Porto, este torneio destaca-se pela importância e simbologia, porque foi o primeiro veraniego conquistado pelos portistas em 1962, comandados pelo húngaro János Kálmán. Prova em que os azuis e brancos visaram em 1964 com a equipa orientada pelo brasileiro Otto Glória. A importância deste torneio mede-se pelos convidados, tudo gente ilustre, de horizonte mundial, como são os casos dos Estudiantes de La Plata, do Nacional de Montevideo ou ainda o Valência, Betis ou Sevilha, todos consagrados campeões espanhóis à época em que se fundou o Luís Otero.
Juan Gamper em 1987. Fomos uns heróis num cartaz supremo. O torneio Juan Gamper, espelho imaculado da grandeza do Barcelona, é o paradigma do reconhecimento, riqueza e sedução. Tudo em grande, como a cosmopolita Barcelona e o seu orgulhoso filho, o Barça. O organizador. Criado em 1966, tem uma média histórica de assistências superiores a 80 mil pessoas, um número mundialmente insuperável, e nasceu para homenagear um grande desportista e um dinâmico dirigente suíço, Hans Max Gamper, depois naturalizado Juan Gamper. Ciclista e futebolista de eleição, Gamper, natural de Winterthur, cedo escapou para Zurique, onde fundou o Futebol Clube Zurique, passando por França até se estabelecer na Catalunha, onde jogou os últimos 4 anos no Barça, que ele fundou em 1899, vestindo o clube com as cores azul e grená, os tons originais do Futebol Clube Zurique, a quem ele dera vida 3 anos antes. Presidiu ao Barcelona em 5 ocasiões entre 1908 e 1925 e chocou a Catalunha ao suicidar-se vítima de profunda depressão aos 52 anos. O Gamper é o mais exclusivista dos veraniegos e expressa o poder de um dos mais ricos clubes do mundo, e os convidados foram sempre uma esmagadora maioria de campeões de toda a parte, nacionais, europeus, sul-americanos, intercontinentais. Sempre equipas capazes de ganhar as provas de topo, vitoriosamente frescas e cheias de pergaminhos. Mas nunca houve uma edição como a que o Futebol Clube do Porto venceu, com 3 campeões europeus e o clube da casa. Um cartaz apelativo como jamais acontecera com o Barça, o Futebol Clube do Porto, o Bayern de Munique e o Ajax, e ainda a perspectiva de se reeditar a final de Viena disputada 2 meses e meio antes. O Futebol Clube do Porto, já sem futre, mas com Gomes, não falhou e nas meias finais venceu o Barcelona por 2-1, com golos de Madjer e Jorge Plácido, e o Bayern de Munique na final após vitória bávara sobre o Ajax. O jogo reforçou a afirmação de Viena de um soberbo campeão europeu ao toque de genialidade de Madjer. A imprensa espanhola assumiu com naturalidade que todos se renderam ao campeão europeu em título, e os grandes astros assumiram que o campeão europeu de 1987 não tinha rival. A reedição da final do Prata, com Invicto no lugar de Artur Jorge e Heinkers no de Latec, fortaleceu o Futebol Clube do Porto como grande senhor da Europa, e Madjer, o Deus maior, distinguido como o melhor em campo nos 2 jogos do Futebol Clube do Porto, e necessariamente o astro-rei da 22ª edição, considerada pela imprensa catalã a melhor de sempre. O 3 Herrera, em 1991, foram as Torres dos Imortais. O torneio 3 Herrera é o mais antigo, popular e prestigiado veraniego do mundo, devido à grandiosidade permanente dos convidados. Criado em 1946 com o propósito de conseguir fundos para a modernização do Hospital de Loures, recebeu o nome da benemérita Teresa Margarida Herrera, que doou o terreno para a sua construção em 1794. Em 1948, à 3ª edição, o Hospital do século XVIII já era novamente uma unidade de referência em toda a Europa. Pelo 3 Herrera desfilaram os melhores futebolistas de sempre, e o Futebol Clube do Porto tem uma vitória e 5 pódios, sendo a 4ª força estrangeira convidada na história da prova. Por lá já passaram os maiores clubes do mundo, como o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o Bayern de Munique, o Estudiantes, o São Paulo, o Boca Juniors, Milan, Flamengo, Fluminense, Peñarol, Santos, entre muitos outros, um desfile interminável de clubes de topo.
O Futebol Clube do Porto foi a primeira equipa portuguesa e a segunda estrangeira convidada logo na sua terceira edição a seguir ao famoso Vasco da Gama, campeão sul-americano. O Futebol Clube do Porto perdeu a final de 1948 para o Barcelona por 2-1, mas derrubou grandes equipas e teria o seu momento de glória em 1991, quando afastou o Super Real Madrid por 2-1 e venceu o Depor na final com gol de Luizio. A Torre de Sonho, quase 1 metro dourado de troféu representativo do monumento mais antigo e ilustre da Galiza, impressiona particularmente pela beleza, grandeza, sofisticação e o perfume de conquista. É o veraniego símbolo. O troféu Cidade de Sevilha em 1992, de uma Sevilha que já era nossa. A genuidade áurea do Futebol Clube do Porto saiu reforçada ainda antes de vencer o autêntico, o puro veraniego global. Aquele Cidade de Sevilha que em 1992 foi recuperado e organizado para comemorar a Exposição Universal desse ano realizada na capital da Andaluzia. O convite foi uma honra rara, num grande torneio que nasceu vigoroso em 1972 e estava suspenso desde 1984 por quebra acentuada de público, algo raro em Espanha, devido à saturação de derbys entre o Sevilha e o Betis e demasiadas alterações ao modelo organizacional. 6 clubes marcaram presença nessa edição histórica, os 2 da casa, o Sevilha e Betis, tetracampeão, o tetracampeão espanhol, o Barcelona, o Atlético Madrid, vencedor da Taça do Rei, e os convidados de honra unificados em português, o campeão Futebol Clube do Porto e o Vasco da Gama. Um alinhamento do maior prestígio. Com uma vitória por 2-1 frente ao Sevilha, com golos de Paulinho César e Timóteo, e um empate a 2-2 com o Atlético Madrid, com golos novamente de Paulinho César e Timóteo, o Futebol Clube do Porto foi finalista, com outro finalista surpresa. Pela frente, o Betis, que se havia desembaraçado do Barcelona e do Vasco da Gama. Mas mesmo com o Sánchez Pizjuán, casa de Sevilha, a ferver como se fosse o Benito Villamarín, moradia do Betis, a classe do Futebol Clube do Porto de Carlos Alberto Silva fez gelar o sonho andaluz de vencer o torneio que comemorava a sua exposição universal. Pela terceira vez em 4 dias, chapa 2, com 2-0 claros na final a derreter o sonho bético. O Futebol Clube do Porto, imune aos 40 graus noturnos, foi imperial. Falemos agora do troféu Juan Acuña em 1996 e 2003. Foram 2 títulos entre tubarões. O Juan Acuña, criado em 1989 para homenagear Acuña, os Chanetas, melhor guarda-redes de sempre do Corunha e um dos melhores de Espanha, falecido em 2001, é outra competição para ilustres que o Futebol Clube do Porto venceu por 2 vezes. Em 1996 com António Oliveira e em 2003 com José Mourinho. Na lista de presenças há nomes mundiais como o Palmeiras, o Milan, o Flamengo, Fluminense, Universidade Católica, entre muitos outros, e atestam o prestígio da prova em que o Futebol Clube do Porto é o convidado estrangeiro com mais triunfos e a prova que muitos poucos batem o Desportivo da Corunha no seu território. Todas estas conquistas de frango fazem parte da nossa história. Uma história que merece sempre ser recordada e mantida viva. Porque sem memória não há história e sem memória não há futuro. Aguardo por vocês no próximo episódio de Dias do Clube com História. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha.
Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um super portista, junta-te a nós. Super Portista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com.